Ai, ai, ai. Só Deus mesmo, né, irmãos? Só Deus. Deu algum piripaque no nosso ar, mas em nome de Jesus aí não vai ser nada. Nós tivemos alguns problemas. Obrigado, Márcio. Nós fizemos a instalação do ar, né? Tem uns 2 meses no máximo. E eu acho que não foi suficiente lá o disjuntor que nós tínhamos lá na frente. E vocês se lembram que semana passada, a hora que acabou o culto, né? Não foi nem durante o culto, graças a Deus, né? Acabou o culto, caía toda hora a chave, caía toda hora a chave. E graças a Deus até um irmão hoje, obrigado, tá, irmão? Veio hoje aí à disposição e fez a troca do disjuntor para nós hoje, no finalzinho do dia, porque nós ficamos com medo de que iria cair hoje ou não, durante o culto, ia terrível, né? Ia ficar sem som, sem luz, sem nada. E aí nós chegamos hoje e ligamos o ar e o bendito não quis funcionar. Nós vamos lembrar os nossos velhos tempos, né? Que nós passávamos um pouquinho de calor e nós ficávamos assim, nesse formato, exatamente nesse formato. Mas oremos, né? Que tomara que não seja nada, nós vamos chamar o rapaz para dar uma olhada. Mas tomara que não seja nada, para que semana que vem a gente volte com o ar. Amém? Glória a Deus por isso. Pegue a Bíblia, vamos lá. É maravilhoso, né? Louvar a Ele. Quantos irmãos cantavam essa última canção do período de louvor, né? Ela chama Para Sempre. Depois deixa ela meio no gatilho, viu, Lucas? Se possível, depois em algum momento da pregação a gente vai ler a letra dessa canção que os irmãos cantaram. E ali ao fundo ali eu me derretia, me derramava no Senhor, olhando assim, sabe? Quando eu louvo, eu tento ver a face de Cristo, sabe? E ver Ele, ver o como e o que nos trouxe aqui, como nós chegamos. E não tem como, né? A gente não se derramar diante dele. Então, eu queria que você tivesse um coração desejoso, sabe? Com vontade de ouvir um pão dos céus descer a você assim, e você se alimentar. Pegue a Bíblia e abra em João, capítulo 19. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 19, tá bom? Abra aí. Tem alguém com fome aí? Fome de palavra, fome de pães dos céus, que desça e você possa se alimentar hoje, em nome de Jesus, tá? Sair diferente. João capítulo 19, verso 28, tá bom? João 19, verso 28. Como sempre, vamos fazer a leitura do texto, ver o que o Senhor quer tratar conosco e sair daqui diferente, em nome de Jesus. João 19, verso 28, diz assim o texto. Se você abriu, acompanhe na sua Bíblia. É importante você ter ela, manusear, rabiscar, né? Hoje nós vamos ler muita Bíblia, muita mesmo. Então, se você é rápido com Bíblia aí, se você talvez não for familiarizado, anote para depois você acompanhar os estudos e depois ir no pequeno grupo poder contribuir, tá bom? João 19, verso 28 diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Glória a Deus por isso, né? E com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Você pode fechar seus olhos mais uma vez? Fechar seus olhos e vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Senhor, esse coração quebrantado, papai, nós estamos, e que eu estou aqui, que a igreja possa estar. O Senhor venha falar com o teu povo. Preciso ser uma noite de libertação, uma noite de renovo.
Nós precisamos ser uma igreja de coração moldável, uma igreja que perdoa, que sabe olhar para o lado e amar. Nós precisamos ser assim, porque é assim que o Senhor nos ensina, Pai. É assim que o Senhor nos ensina. Arranque esse coração de pedra que nós temos, tamanha dificuldade que nós temos de glorificar ao Senhor, tamanha dificuldade de reconhecer a salvação, tamanha dificuldade de reconhecer o poder no nome de Jesus. Nessa noite nossos olhos estejam voltados para Ti, Jesus, no nome poderoso do Senhor, no nome poderoso do Senhor, amém. Minha igreja, vamos lá, vamos avançar e que essa palavra venha falar com vocês, assim como falou muito ao meu coração nesse dia, assim como falou muito. Nós tivemos um feriado aí, né, quinta-feira. Quem sabe o feriado que nós tivemos aí? Vamos ver quem é bom de história aí. Feriado o quê? Natal, gente. Peguei vocês no pulo, né? 7 de setembro, né? Cara, eu não sei vocês, mas alguns talvez puderam viajar, visitar parentes ou receber parentes. Talvez você foi para algum lugar. Não sei se você fez como eu. Há muito tempo eu visitei alguns irmãos esses dias no feriado. Eu visitei na sexta-feira e foi tão prazeroso visitar alguns irmãos. E eu não sei se você fez como eu, mas descansou, cara. E como eu estava precisando assim descansar, e pude descansar nesses últimos dias, 2, 3 dias que eu não trabalhei na sexta, então foi poderoso assim, e emendar todos esses dias. E não sei se vocês sabem, né, sobre esse feriado, as margens do rio Ipiranga, de 7 de setembro, do quê? Quem é bom de história aí? Ô pastor, você está forçando, né? Eu vim para ouvir a palavra de Deus. De 1822, pastor, isso é bom. Não, é que eu pesquisei para vir falar com vocês. Ele gritou ele disse uma frase célebre. Qual é a frase que ele falou? Independência ou morte, cara. Todo mundo sabe, uma criança sabe, porque na escola aprende, a professora fala desde pequenininho, é ensinado, e você chega, quando você começa a estudar a história do Brasil, então aquele grito famoso à margem do rio Ipiranga, tem um quadro muito famoso, né? Independência ou morte, independência ou morte. Mas eu não vim aqui para falar de história com vocês, mas eu quero usar essa frase, independência ou morte, essa frase de Dom Pedro, para fazer uma reflexão conosco nessa noite. E o tema dessa noite, desse bate-papo que nós vamos ter aqui, essa reflexão, a pregação de hoje, o tema é exatamente esse: independência ou morte. Independência ou morte. Eu quero usar essa frase, né, de Dom Pedro e trazer para nós, para a nossa realidade. Pastor, o que tem a ver independência ou morte? O que tem a ver, pastor, espiritualmente? O que tem a ver? Meu irmão, tudo a ver. Tudo a ver. Porque nós somos criados com um novo coração a sermos dependentes de alguém. E esse alguém é o nosso Senhor. E a sermos independentes, sabe do quê? Do pecado. Então eu quero falar muito com você a respeito disso nessa noite. Essa noite, por exemplo, bater um papo com vocês, por exemplo, o que nós somos dependentes nos nossos dias? Dependente, eu dependo, sabe? O que nós somos dependentes nos nossos dias? Vou trazer alguns dados para vocês. Vocês sabiam que 6% da população brasileira tem uma dependência química? Vocês sabiam disso? 6% da população brasileira, quase 12 milhões de pessoas, tem alguma dependência química, algum tipo de droga. Dependência, eu estou falando com vocês a respeito desse início. Esse início é para trazer para vocês esse abrir de mente. Pastor, o que tem a ver independência ou morte? Eu estar dependendo de algo, ligado a algo, e eu quero abrir a mente para você. 6% da população brasileira é dependente, viciada em algo químico. Tem uma outra dependência? 30% da população brasileira tem uma relação abusiva, sabe com o quê? Com a internet. Dependente de conexão, de internet, rede social.
Cara, para pensar, 30% da população brasileira. Tira os idosos, que usam um pouco menos, tira os bebês, tira a criança, cara, é praticamente todos. Dependência virtual, dependência de redes. Olha que interessante isso. Quer uma outra? Aproximadamente, dependências, eu estou falando com vocês a respeito disso para abrir a sua mente. Aproximadamente 66 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial no ano mais agudo da pandemia. Vocês sabiam que 14 milhões dos lares brasileiros são dependentes dos recursos do Bolsa Família? Dependentes do quê? De recursos financeiros que o governo dá, alguma assistência social, uma cesta básica. Para pensar nisso, cara. 14 milhões de pessoas que não têm o que comer e dependem de um cartão, de um Bolsa Família. Eu dependo de algo. Essa ideia inicial que eu quero trazer para vocês. Essa ideia inicial. O que nós somos dependentes em nossos dias? E aí eu quero que você comece a pensar. Cara, o que eu sou dependente? O pastor me ajudou a pensar. O que você é dependente hoje, meu irmão? Pasmem agora. Eu quero fazer algumas perguntas para você e nós vamos tentar responder essas perguntas ao longo do culto de hoje. O que nós somos dependentes em nossos dias? Essa vai ser uma pergunta que nós vamos tentar responder. Segunda pergunta: o que essa dependência tem gerado em você? Em mim, em nós, na sociedade, na igreja. Essa dependência que você sabe que você tem. O que ela tem gerado em você? Quer que eu te ajude? Você é uma pessoa que trai a sua esposa, você esposa trai o seu marido. O que essa dependência da traição gera em você? O que a dependência da mentira gera em você? O que a dependência das drogas gera em você? A dependência do pecado causa no ser humano? Essa é uma resposta que nós vamos tentar responder. Uma outra pergunta: o que nós precisamos realmente então, pastor? O senhor mostrou um lado. O que nós realmente precisamos ser? Dependentes. O que nós precisamos ser? E aí o que essa verdadeira dependência gera em nós? Amém? Essas são algumas perguntas que eu quero fazer você pensar e que nós vamos tentar responder nessa pregação de hoje. Amém? Vamos ficar comigo aqui conosco e que o Espírito venha tratar o seu coração. E mais do que ouvir, é praticar o que a palavra vai falar. Praticar. E eu quero começar então com uma história com vocês aqui. Eu vou precisar ler porque é uma história nova. Essa eu nunca contei aqui, essa eu tenho certeza. E eu quero usar essa história para mostrar para vocês essa relação de dependência, independência, e depois trazer algo espiritual para vocês. Amém, igreja? Amém? Presta atenção nessa história. Uma vez, um homem sonhou que as suas mãos, presta atenção nessa história para você não ficar boiando aí, hein? Tá? Um homem sonhou que as suas mãos, seus pés, sua boca e seu cérebro começaram todos a se rebelar contra o estômago. Presta atenção no sonho do cara, né? Aí começa a ter um diálogo. Seu corpo está sonhando, ele está vendo tudo isso no sonho. E aí surge uma palavra assim, ó: sua lesma imprestável. As mãos disseram, falou para o estômago: nós trabalhamos o dia inteiro, serrando, martelando, levantando e carregando, e de noite estamos cobertos de bolhas e arranhões, nossas juntas doem e ficamos cheios de sujeira. Enquanto isso, você só fica aí sentado, pegando a comida boa. Nós concordamos, gritaram os pés. Pense só como nos desgastamos, andando para lá e para cá o dia inteiro, e só fica se entupindo, seu ganancioso, cada vez mais pesado para a gente te carregar. Isso mesmo, choramingou a boca. De onde você pensa que vem toda a comida que você tanto ama? Eu é que tenho que mastigar tudo, e logo que termino, você suga tudo aí para baixo, só para você. Você acha que isso é justo? E eu? Gritou o cérebro. Você acha que é fácil ficar aqui em cima, tendo que pensar de onde vai vir a sua comida, a sua próxima refeição? Ainda por cima eu não ganho nada pelas minhas dores todas. Uma por uma, as partes do corpo aderiram às reclamações contra o estômago, que não disse coisa alguma. Tenho uma ideia, o cérebro finalmente anunciou: vamos todos nos rebelar contra essa barriga preguiçosa.
e parar de trabalhar para ela. Soberba ideia, inteligente. Todos os outros membros e órgãos concordaram. Vamos lhe ensinar como nós somos importantes. Esse que não faz nada, assim talvez você também acabe fazendo algum trabalho. Presta atenção na história. E todos pararam de trabalhar. As mãos se recusaram a levantar ou carregar as coisas. Os pés se recusaram a andar. A boca prometeu não mais mastigar, nem engolir nenhum bocadinho. E o cérebro jurou que não teria mais nenhuma ideia brilhante. No começo, o estômago roncou um pouco, como sempre fazia quando estava com fome, mas depois ficou quieto. E nesse ponto, o homem que estava sonhando com tudo isso, para surpresa, ele começou a ver que não conseguia mais andar, não conseguia segurar mais nada com as suas mãos, não conseguia abrir a boca, e de repente começou a se sentir bem doente. E o sonho parecia durar vários dias. Sabe aquela sensação de sonho, o homem sonhando, e ele tendo essa sensação: eu não estou andando mais, a minha boca não mastiga, eu estou doente. E a cada dia que passava, o homem se sentia cada vez pior. É melhor que essa rebelião não dure muito. E ele pensava a respeito disso, sabe? Senão eu vou morrer. E enquanto isso, as mãos, os pés, a boca, o cérebro só ficavam à toa, cada vez mais fracos. E no início se agitavam um pouquinho, para ver se o estômago se mexia ou tomava uma posição, mas nada acontecia. Por fim, o homem ouviu uma vozinha muito fraca, vindo da direção dos pés. Pode ser que estivéssemos enganados. Eles diziam: talvez o estômago estivesse trabalhando o tempo todo ao jeito dele. Estava pensando a mesma coisa, murmurou o cérebro. É verdade que ele fica pegando a comida toda, mas parece que ele manda a maior parte de volta para nós. Devemos admitir o nosso erro, disse a boca. O estômago ele tem tanto trabalho a fazer quanto as mãos, os pés, o cérebro e os dentes. Então vamos todos voltar ao trabalho, gritaram juntos. E nisso o homem acordou daquele sonho que ele estava tão maluco, mas ao mesmo tempo tão realista. E para seu alívio, ele viu que os seus pés estavam andando de novo, as mãos segurando, a boca falando e pensando, e com saúde, e ele se sentia bem. E uma grande lição que a gente tira dessa história, sabe, é que essa independência, pensando nele no corpo, né, e não trabalhando em conjunto, pensando para um bem comum, trazia um sério prejuízo. E eu quero usar essa história que eu disse para vocês, esse início, que vai fazer sentido ao longo dessa pregação. Quando a gente lê o texto base, abra aí de novo em João capítulo 19. Esse é o texto base que nós lemos. João 19, verso 28 ao 30. Tem algo poderoso que nós vamos analisar agora no início. Olha que interessante. João 19, verso 28 ao 30. Esse texto, ele está registrado nos 4 evangelhos. E assim, quando está registrado nos 4 evangelhos, é poderoso. Façam esse exercício. Se vocês veem um texto que está nos 4 evangelhos, leia nos 4. Está em 2, leia nos 2. Está em 3, leia nos 3. E você vai ver a câmera de cada um, a visão de cada evangelista sobre aquele texto. E nos 4 evangelhos, tem o maior grito de independência que já existiu em toda a face da terra. E aí cada câmera traz algo particular. Por exemplo, eu vou passear sobre os evangelhos para você ver as diferenças. Lá em Mateus 27, é a mesma história. Não precisa abrir não, nós vamos projetar só para ganhar tempo. Mateus 27, 46, é a mesma história contada sobre a ótica do evangelista Mateus. Mas tem algo diferente. Olha o que Mateus fala. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohi, Elohi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Isso só Mateus e Marcos que traz. Isso é muito legal ver essas diferenças. O evangelista João, por exemplo, e Lucas não traz essa informação. Mas Jesus lá grita: Senhor, por que me abandonaste? No maior momento de dor e de angústia e de solidão, ele fala: por que me abandonaste?
Agora olha Lucas 23, a mesma história, e olha a pitada sobre a ótica de Lucas. Lucas 23, 46, projeta para a gente ganhar tempo, diz assim: Jesus bradou em alta voz, Pai, olha o grito de independência. Eu quero que você comece a pensar espiritualmente, cara. Olha o brado, não é independência ou morte de Dom Pedro, não. Olha o que Jesus brada. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. É a mesma câmera, né, que João também traz isso. Só que João ele traz um detalhe a mais. Agora você está com o texto aberto que eu falei para você, que é o texto base de João 19. Escorregue e vai para o verso 31 e olha o que o texto diz, a continuação da leitura do texto básico que nós estamos fazendo. Olha que interessante, só o evangelista João traz essa riqueza de detalhes a mais. Ele fala assim, ó: era o dia da preparação e o dia seguinte seria sábado, especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Olha que interessante essa informação. E quem é bom de Bíblia sabe que tinha uma profecia a respeito disso, hein? Que não era para quebrar. Vamos lá, verso 32. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem. Para pensar sobre isso. Que fora crucificado com Jesus. E em seguida, as do outro. Quebrava as pernas dele para que eles morressem mais rápido. Verso 33. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Verso 34. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é fiel, é verdadeiro. Ele sabe o que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Verso 36. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Você tem noção disso, cara? Pastor, que é isso? Onde está essa profecia? Salmo 34, 20, anota para você ler depois. Números 9, verso 12, para você ler depois. E Êxodo 12, 46, que eu vou projetar aqui para vocês lerem. A profecia que estava se cumprindo no Cordeiro Santo. Olha Êxodo 12, 46, o que fala: cada cordeiro de Páscoa será comido em uma só casa, nenhum pedaço de carne será levado para fora, e nenhum osso do cordeiro será quebrado. Você tem noção disso, cara? Meu, eu piro na Bíblia quando eu leio isso, cara. Eu falo, meu Deus, cara, poderoso isso. E se cumpre centenas de anos depois, e o osso dele não é quebrado. Que poderoso isso, cara. Cada evangelista trazendo a sua câmera e uma riqueza do maior brado de independência que teve, do maior brado. Eu mostrei cada um trazendo esse brado de independência, e é sobre esse grito de independência de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus, o que nós cantamos hoje aqui, dependência ou morte. Eu quero trazer algumas reflexões para vocês pensarem a respeito disso que nós vamos falar nessa noite, amém? Amém? E a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês, irmãos, é o seguinte: que independência de Deus gera morte nos céus. Grava isso, cara. Independência de Deus gera morte, tá? Gera morte. Efésios capítulo 2, e eu quero mostrar para vocês o que diz a respeito disso. Essa morte vai recair, que cai sobre nós, sabe? Efésios 2, verso 1 ao 3 diz assim: vocês estavam mortos. Por quê, pastor? Porque nós éramos independentes, não nos relacionávamos, não ouvia a voz, não seguíamos a voz do bom pastor, não queríamos seguir os passos dele, não queríamos obedecer os seus mandamentos. E o que acontecia? Efésios 2:1: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, ou seja, quando vocês eram independentes de Deus. Traduzindo, parafraseando para a minha fala,
Quando vocês eram independentes de Deus, vocês eram mortos. Independência de Deus gera morte, irmão. Essa é algo que nós temos que pensar. Olha que interessante o verso 2 ainda. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, ou seja, independente de Deus, eu quero seguir o que eu quero, a minha vontade, o meu desejo, eu vou seguir, gera morte, saiba disso. Seguindo os meus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedor do quê? Da ira. Independência de Deus gera morte, irmãos. Gera morte. Essa é a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês, sabe? Porque eu vou usar essas duas palavras muito aqui nessa noite. A independência, a dependência. Eu quero usar muito isso e eu quero que você saia sabendo, pensando de uma maneira racional. Sabe, que a palavra desça ao seu coração, corte o seu coração, abra, arranque esse coração, coloque um novo e você pratique. Você pense, sabe, de uma forma racional o que o Senhor está tratando. Porque, para pensar que é minhas cachuletas. Pensa comigo, vamos sentar numa mesa e vamos conversar, sabe? A grande verdade, irmão, deixa eu abrir um segredo, sabe, do ser humano. Todos nós somos dependentes de alguma coisa. Dependemos de algo. Todos nós, irmãos, temos um vazio dentro de nós. E esse vazio dentro de nós procuramos preencher com algo. Todo ser humano nasce com esse vazio. E aí nós buscamos como preencher? Uns, bebida, outros, drogas, outros, prazeres, mentiras, a carnalidade e tudo que te afasta, que gera independência. Só que deixa eu falar algo para você: nada vai preencher esse vazio. Não, pastor, eu vou ser feliz quando eu estiver ganhando 5 mil reais. Deixa eu falar para você, não vai. O profeta do Apocalipse, né? O pastor, não vai. Porque não é isso que preenche o vazio que está no ser humano. Eu vou ser feliz, pastor, quando eu for famoso e alcançar 100 mil seguidores. Deixa eu falar para você, não vai, cara, porque o vazio do ser humano é preenchido. Sabe quando você montava quebra-cabeça? Não sei se hoje muitas das crianças montam quebra-cabeça, sabe, aquelas 1000 peças, aí você monta tudo, aí está faltando uma peça, uma pecinha só, naquele quebra-cabeça gigante. Sabe a única pecinha que encaixa nesse quebra-cabeça, que é a minha vida e a sua, a única pecinha, chama-se Espírito Santo de Deus. Só isso. Agora o que Ele vai fazer na sua vida? Se você vai ficar famoso, glória a Deus. Se você vai ter 100 mil seguidores, parabéns. Se você vai ganhar 5, 10, 30 mil, eu profetizo sobre a sua vida. Mas você precisa ter a reação racional, que não é isso que te deixa feliz. Porque a partir do momento que você ganha 5, você vai querer ganhar 10, porque 5 já não é o suficiente. Aí você ganha 10 já também não é suficiente, porque você sobe o seu patamar, você compra um carro novo, roupa nova, começa a comer restaurante bacana. Aí você fala, pô, eu era feliz com 1000, parecia. Aí você quer 20, e você fica nessa frenética vida buscando. Não, agora eu preciso morar na praia. Não, agora eu preciso, é isso. Você precisa de Cristo, de Jesus na vida. Jesus, cara, na vida. Ele que guia, Ele que move, Ele que transforma, arranca o coração. Só que como nós estamos vivendo Efésios 2:1, independência de Deus, nós não conseguimos enxergar isso, sabe? Esse é o principal problema do ser humano. Porque como nós estamos buscando então depender de algo, porque existe um vazio, vamos filosofar. Se existe um vazio dentro do ser humano, o ser humano tenta buscar preencher esse vazio. Existe esse vazio, então eu busco de alguma forma. E aí, irmãos, essa dependência que nós temos constantemente do pecado. Constantemente do pecado. E sabe o que é o pior? O pecado te cega. O pecado te cauteriza. O pecado não te faz enxergar a realidade que você está vivendo. O pecado gera morte porque você está independente de Deus. Independente. Te mostro aonde, pastor, nasceu tudo isso. Gênesis 3:3.
Diz assim, ó, vamos lá, vamos projetar e vamos avançar. Gênesis 3:3 diz assim: mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Eu dei uma ordem, Adão e Eva, não coma, porque nessa ordem existe uma sinergia, uma ligação de dependência minha, sabe, uma dependência de vocês para comigo. Então eu vou todos os dias no jardim, me encontro com vocês, e vocês vêm se encontrar comigo, porque é uma dependência. Vocês querem ouvir a minha voz, vocês vão e querem se relacionar comigo. Há uma dependência de criaturas para com o Criador. Então quando há um lapso, a queda, lapso é queda, uma queda, nossa, o pecado gera essa independência, você se cauteriza. Deus havia avisado aqui. E aí o que acontece então? Acaba esse relacionamento, e cada vez nos distanciamos mais. É o que o pecado faz conosco, nos afasta. Gênesis 3, versos 7 e 8, a continuação dessa história, né? Olha o que aconteceu, né? Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Olha só, cara, olha o que aconteceu. Esconderam-se da presença do Senhor Deus. É o que nós temos feito, nos escondendo. Não vou não quero. Cara, o Senhor tem falado, trata, muda, age. Não quero. E nós nos escondemos porque eu sou independente de Deus. Independente. Se esconderam entre as árvores do jardim. E assim nós nos distanciamos de Deus, conforme Efésios 2:1 que nós lemos. Gente, pasmem, eu quero tentar mostrar esse primeiro ponto, sabe? Esse primeiro ponto. Todas as vezes, sabe? Os personagens bíblicos, todos os personagens bíblicos que se distanciaram, pode olhar, faz um checklist. Nós não temos tempo suficiente, mas olhe os personagens bíblicos que se distanciaram e viveram, eles viveram de uma forma independente de Deus. Todos eles que viveram dessa forma independente de Deus, os personagens bíblicos, se encontraram num caminho de morte em algum momento. Morte espiritual, morte física, não importa, morte. E assim também é comigo, com você. Você precisa ser alertado a respeito disso. Quer ver, por exemplo, é que nós não temos tempo, senão nós poderíamos trazer um checklist de vários personagens bíblicos. Por exemplo, Gênesis 6, pula umas 3 páginas para frente aí, você vai ver. Gênesis 6:5 diz o seguinte, ó: o Senhor observou, presta atenção nessa história, o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus, independentes de Deus. Você está captando o que eu estou querendo dizer, cara? Vocês estão ouvindo? Aqui é o dilúvio. Então, homens, a perversidade. Nós não precisamos de Deus, independência de Deus. Gênesis 6:5. Sabe o que aconteceu aqui? Dilúvio. Quer outro? Acho que uma ou duas páginas para frente. Gênesis 11, verso 1 ao 4, diz assim: houve um tempo, presta atenção nessa história. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros, presta atenção, olha aqui: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras, e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até os céus. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo, porque nós somos muito bons. Para que Deus? Vocês conseguiram captar? Torre de Babel, sabe o que Deus fez? Esse povo, hein? Pegou eles e espalhou, cada um falando uma língua, confusão entre eles. E foi assim com Sansão, quando ele se vê
independente de Deus, queda. Foi assim com Saul, quando se viu independente de Deus, queda. Foi assim com Davi, sim ou não? Davi, sim ou não, igreja? Davi, homem segundo o coração. Mas quando se vê independente, sabe o que ele fez? Eu vejo Batseba. Manda trazer Batseba. Eu me deito com Batseba. Eu tenho um filho com ela. Manda matar o marido dela. Não matou? Não, manda ela se deitar com ele na noite, para ver se o filho passa a ser. Olha que loucura, que nível! Independência de Deus. Foi assim com Abraão. Que teve filho com a serva dele, independente de Deus, gente. Pega qualquer personagem, quando os homens se veem independentes de Deus, olhando para a sua força, para o seu talento, para si mesmo, gera problema, cara. E assim é comigo, assim é com você, assim é com a igreja, assim é com o ministério, assim é conosco. Sabe uma mensagem que eu passo todo domingo, antes de vir para o culto, eu passo para vários grupos da igreja: sejam dependentes do Espírito, orem antes de sair de casa. Sim ou não? Quem é dos ministérios sabe parte disso. Orem antes de sair de casa, sejam dependentes do Espírito, estejam sensíveis ao que o Espírito quer falar, a fluir no Espírito, cara, a fluir no Espírito, sabe? Sejam guiados por Ele, sejam dependentes dEle, cara. Gente, como é poderoso viver sob essa ótica. O grande problema que nós estamos vivendo é Efésios 2:1, cheios de nossos pecados e delitos. E sabe o que nós precisamos fazer? Nos esvaziar. Esvaziar. É como você fosse esse copo aqui, ó, cheião do que, pastor? Efésios 2:1, seus pecados e delitos. Sabe o que você precisa fazer? Se esvaziar, porque é possível encher alguma coisa que já está cheia? Não é? O grande desafio de encher algo é esvaziar. Então, para mim encher esse copo, que é a minha vida, representando, cheio do poder, da graça, do nome do Senhor. Pastor, eu quero ter autoridade dos céus. Pois é, mas como que você quer ter autoridade se você não tem um mínimo de compromisso? Mínimo de compromisso. Eu quero amar a Deus. Como se você não ama a palavra dEle? Eu quero me quebrantar. Como, cara? Quando você vê, até uma imagem, mas nos traz a lembrança do que Ele fez, e não rasga o seu coração. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Essa brincadeira que eu estou fazendo de dependência, independência, nós temos que estar dependentes de Jesus, cara. Se independência gera morte, dependência então de Deus gera maravilhoso, glória a Deus. Gálatas 2:20 fala, olha que poderoso. Então, o contrário é poderoso e verdadeiro. Gálatas 2:20 gera vida, cara. Você ser dependente de Jesus, de Deus, do Espírito, gera vida. Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Olha, pega essa palavra do apóstolo Paulo, cara, que dependência de Deus. Você consegue crucificar a sua vida? Olha, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É Ele que rege a minha vontade. Cara, nós precisamos de corações moldáveis. Existem corações muito turrões, você precisa quebrantar os corações. Sabe o que Deus tem falado para você? Libere perdão, ame mais, ame a sua esposa, ame, estenda, sirva, coloque o seu talento à disposição do reino. Mas sabe que nós não conseguimos fazer isso? Porque sou eu que estou guiando tudo, sabe? Guiando tudo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Gente, que poderoso isso, cara. Que me amou e se entregou por mim, cara. Você tem noção disso, cara? Se entregou por você, se entregou por mim, sabe? Nós somos livres para sermos dependentes do que realmente importa.
Nós somos livres. Se você é livre hoje, a sua liberdade é para você ser dependente do que realmente importa. O que Cristo fez na cruz não é para você mais ser dependente de pornografia, da mentira, do adultério, da enganação. O que Ele fez é para fazer dependente dEle, e glorificar a Ele, e dar glórias a Ele. E o que você faz hoje é porque Ele fez isso por você, e o seu talento é porque Ele proporcionou, porque somos salvos pela graça. E aí eu quero trazer uma segunda reflexão para você. Eu quero mexer e fazer você pensar em tudo isso. Poxa, se eu sou independente de Deus, eu estou morto. Agora você precisa colocar um holofote, porque, gente, você pode ser convertido há uma semana, há um mês, 5 anos, 50 anos. Isso que eu vou falar agora aqui, com o tempo vai acabando. Normalmente no início você está mais fogoso por isso, mas passa o tempo, é igual você comer arroz e feijão todo dia, sabe? É igual você dirigir o carro, você não pensa, acelerei, pisei na embreagem, engatou a primeira, solta a embreagem devagar. Não, você passa a viver no automático, que é perigoso, igreja. Quando você percebe isso, você tem que ter um alerta, sabe? Olha, você está muito no automático, você não percebe mais a gloriosa presença, você não consegue sentir mais o que Cristo fez por você, você não consegue enxergar a dor, o sofrimento de um Deus. Então, o segundo ponto que eu quero trazer para você é o seguinte: o preço da sua vida. E olha como você é valioso, cara. Olha como você é valioso. Segundo ponto, tá? O preço da sua vida foi pago com sangue, dor e sofrimento. O preço da sua vida. Pastor, eu não valo. O preço da sua vida, da independência do pecado e da dependência de Deus, foi pago, sabe com o quê? Dor, sofrimento e sangue. Nós nunca seremos verdadeiramente livres, irmãos. Grava essa frase, anota ela. Nós nunca seremos verdadeiramente livres enquanto estivermos independentes de Deus. Nunca seremos. Esse texto base que nós lemos mostra o momento da morte de Jesus. Talvez está até escrito aí na sua Bíblia, João 19. Está escrito na sua Bíblia a morte de Jesus? Vê se está escrito aí, João 19. Tá? Tá, né? Algumas Bíblias trazem essa orientação. Eu queria que você quebrantasse seu coração agora. Eu vou ler uma sequência de passagens bíblicas, porque esse é o momento ápice da morte de Jesus. Mas até ele chegar ali, ele sofreu. E talvez você tenha vivido uma vida natural, arroz com feijão espiritual, que você tem se esquecido do que o Senhor fez. E isso não pode acontecer, irmãos. Isso não pode acontecer. Presta atenção, João 18. Eu queria que você ouvisse as passagens bíblicas e visse essas imagens. João 18. Só escuta. Escuta e vê. João 18, 19 e 22. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que vocês me interrogam? Pergunta aos que me ouviram.
Certamente eles sabem o que eu disse. Presta atenção. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. João 19, verso 1 ao 3. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Mateus 26, verso 63. Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Diga-nos. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Aleluia. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas. Murros e tapas. Mateus 27, 27. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e ajoelharam-se diante dele e zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e tiraram-lhe a vara e batiram-lhe com ela na cabeça. E depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então levaram para crucificá-lo. E a última, Lucas 22, 63. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: Profetize, quem foi que lhe bateu? Ele dizia muitas outras palavras de insulto. Isso foi só algumas coisas, né? Que a Bíblia relata. Porque imagina ele que não era para estar ali, cara. Você tem noção disso, cara? Não era. E nós não valorizamos isso. Nós achamos que é normal. É só mais uma saidinha. É só mais uma enganaçãozinha. E continuamos a chicotear ele. Pá! É só mais uma. O que é isso, pastor? Sabe, irmãos, após esses insultos que eu relatei para vocês aqui, Jesus é crucificado. E está nos seus últimos momentos, e é ali na cruz que surge o grito verdadeiro de independência. Sabe qual que é o verdadeiro grito de independência? João 19:30. Está consumado. Está consumado, Pai. Está consumado. Esse é o grito de verdadeira independência para nós. Lucas 23:46. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse é o maior grito de independência que você precisa ouvir. Pastor, mas eu não consigo sair desta situação. Pastor, eu não consigo. Vá aos pés daquele que disse: está consumado.
vá aos pés daquele que disse: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque esse é um grito de independência para a humanidade que crê nele. E a gente caminha para o terceiro ponto, sabe? O terceiro ponto. Porque a sua verdadeira... Não, pastor, eu quero ser livre. Às vezes você tem uma mentalidade assim: eu vou para a igreja, cara. Igreja é muito careta. E tem regra, e não sei o quê, e tem que ir lá todo domingo. Cara, você não compreendeu ainda. Você não compreendeu ainda. Porque a sua verdadeira independência quer ser independente, não é? Eu sei, se fosse quem pensa assim, é porque pensa em si próprio. E para essa mudança de mentalidade, você vai precisar ser dependente de alguém. E esse alguém chama-se Jesus Cristo. Enquanto você não compreender isso, sabe como você vai viver? O mundo é meu, tá bom para mim, o resto, né? Você vai continuar vivendo dessa forma, fazendo os outros sofrer. Você continuará vivendo assim, cara, porque você busca a sua independência, mas isso te distancia do Senhor. O ser humano não nasceu para isso. O ser humano nasceu para ser um adorador. Foi isso que Deus colocou no coração da humanidade quando Ele formou com barro, com a terra, e soprou nas narinas do homem. Falou: existe algo para ser adorado, e esse algo sou eu. Agora nós saímos lá e começamos a buscar outras coisas. Eu adoro essa caixa de som, não é? Aí eu adoro o pastor, a toalha ungida do pastor. Não, eu vou adorar o meu dinheiro. Você tem sido dependente do que, meu irmão? O que você tem feito? Sabe, o grito dessa noite, o brado dessa noite é: está consumado. É nas tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Esse é o brado que tem que entrar na sua vida assim, e rasgar você de cima a baixo. Você olhar para a cruz do Calvário e falar: Senhor, obrigado. Existe esperança para um pecador miserável como eu. Um pecador miserável como eu. Miserável. Porque o terceiro ponto fala que a sua verdadeira independência que você está buscando vem de uma vida dependente. Você quer ser livre? Dependa de Deus. Você quer ser livre? Dependa de Deus. Se não for essa ligação, quer ser livre? Dependa de Deus. Não existe outro. Não existe. Não é dinheiro, não é. Se não for essa é a regra única para a sua vida. Quer ser livre? Dependa de Deus. Se não for assim, você vai ser dependente de outra ou qualquer outra coisa. Drogas, mentira, dinheiro, pornografia, mulher, cachaça, o que for. Ou você é dependente de Deus, ou não rola. Simples, claro e objetivo, é assim o Evangelho. É assim. Porque olha o que a palavra diz, cara. Marcos 15, olha que poderoso. Marcos 15, 37. Nós vamos caminhando para o final, tá? Marcos 15, 37. Olha que poderoso. Nós cantamos, eu acho, a respeito disso, né? Cantamos a palavra hoje. Marcos 15, 37 diz assim: mas Jesus, com um brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava à frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Cara, o véu rasgou de cima embaixo. Tem algo profético aqui. É como se Deus pegasse, porque assim, eu não sei se está fazendo entender. Porque naquele tempo, essa palavra aqui, o véu se rasgou, é porque havia uma separação entre o santo dos santos e a galera. Ninguém podia entrar no santo dos santos a não ser o sumo sacerdote. Esse lugar de separação no templo que existia como se fosse uma cortina, um véu. A gente fala véu, parece algo fininho, mas pensa num cobertor, vários cobertores, é grosso, que separava esses dois ambientes.
Nesse ambiente do Santo dos Santos era onde estava a arca, é onde estava a vara de Arão, é onde estavam as tábuas, e nesse outro ambiente era onde o pessoal ia, e aqui é onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, para fazer expiação dos pecados de todo Israel. Você tem noção disso? Ou seja, eu não tinha acesso a Deus, para mim ter acesso a Deus, o sumo sacerdote entra lá, mata um cordeiro para mim e limpa os meus pecados, minha ficha chusa. Compreendeu como que era? Compreendeu, igreja, como que era? Era assim. Sumo sacerdote, entra lá, porque esse ano, olha, no mês 2 eu fiz um monte de coisa errada, hein? No mês 5, meu Deus, eu enganei e menti. No mês 7, pega um cordeiro, então vai lá, e o sumo sacerdote entrava lá, limpo, purificado com o coração, porque também ele era fulminado. Cordeiro santo expiava toda Israel. Sabe o que isso significa? Ai, gente, de uma forma profética, para mim é tão claro. O Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, porque para a remissão do pecado precisa ter derramamento de sangue, lembra que está em Hebreus? Então, com o Cordeiro Santo de Deus, sabe o que Deus fez? É como se a mão de Deus estivesse rasgando o véu de cima a baixo, assim, ó, rasgando de cima a baixo. Sabe para quê? Vocês agora não precisam de bode, vocês não precisam mais comprar nada, vocês precisam só do meu Filho amado. Venha e vocês têm acesso agora, vocês têm acesso a esse ambiente santo do santo. Aí sabe o que acontece hoje nas igrejas? Constrói o mesmo véu, e sabe o que acontece? Palmas, que véu lindo, sabe o véu? Passa pelo arco, sei lá do que, aí você vai lá, vem aqui, pega a caneta ungida do pastor para você assinar os contratos. Você vai, pega a toalhinha ungida. Os crentes continuam a fazer a mesma coisa hoje, o mesmo véu é colocado, e nós não chegamos no Santo dos Santos, cara. Continuamos independentes de Deus e dependendo de um mundo de coisas. O véu que se rasga significa que agora nós temos acesso ao Santo dos Santos. Agora nós temos independência da lei que gerava a morte, e agora o preenchimento do vazio que temos, ele é cheio do Espírito Santo, cara. Nós somos preenchidos com o Espírito Santo, preenchidos com ele. Você não precisa mais de uma dosinha, sabe, uma dosinha para ficar mais animado? Pastor, eu sou muito fechado, eu preciso de uma dosinha. Você não precisa não, seu cabeçudo, você não precisa não, para com isso, porque você está dependendo disso, e está se esquecendo de Deus. Não, mas é que eu não consigo, é porque você está vivendo longe, não preciso para ser mais influente, não precisa disso não, é uma nova criatura, você não vai mais buscar felicidade em coisas ou lugares, seu prazer vai ser se deleitar no Senhor, o seu prazer é se deleitar nele, Olha o que nós cantamos, nós estamos caminhando para o final, mas olha o que nós cantamos, projeta a letra da última música, olha o que nós cantamos hoje. O universo chora, o sol se apagou, isso está na Bíblia, tá? Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Você consegue compreender o peso da palavra? Ou você está achando, pô, que poesia bacana, hein? Olha o refrão: a terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Está em Lucas, depois você lê em Lucas, está em Lucas. Nada vencerá o seu grande amor, cara. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Você tem noção disso? Que poderoso isso. Sabe, igreja, enquanto nós não compreendermos o que Ele fez, nós nunca vamos viver a verdadeira independência. E eu quero caminhar com 3 textos bíblicos para finalizar.
Esse eu preciso que você abra. Hebreus capítulo 9. Hebreus 9. Abra, por favor, vai ser os 3 últimos textos, tá? Hebreus 9. Hebreus 9, verso 11 ao 14. Diz assim o texto: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Aleluia! Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Você é dependente dele, cara. Olha que poderosa essa palavra de Hebreus, cara. Hebreus é tão lindo, o livro de Hebreus é teologia pura, sabe? Escorrega um pouquinho na próxima página, Hebreus 10, é o segundo texto que eu falei que não eu vou ler dos 3. Hebreus 10, verso 18, diz assim: onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidades de sacrifícios por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ai, cara, como eu queria você se debruçasse sobre esse último texto, esse texto que nós lemos agora essa semana. Que Deus pudesse, sabe, confirmar, transformar corações. Sabe, irmãos, nessa semana de feriado de independência do Brasil, hoje na verdade é dia de declarar independência do pecado, sabe? E dependência de Deus. Independência do pecado. Eu não vivo mais para esse pecado. Deus, eu não quero viver para esse pecado. Espírito, me ajuda a sair deste pecado, a ser dependente de Deus. De Deus. As casas precisam de homens e mulheres que são dependentes de Deus. Filhos precisam de pais que são dependentes de Deus. Não precisa de celular, ele não precisa de cocoricó, de sei lá o que, ele precisa de pais que são dependentes de Deus, que vão ver os pais deles prostrado, o rosto no pó, orando a palavra e ensinando o caminho que deve ser andado. É isso que nós vamos mudar uma sociedade. É dessa forma que nós vamos ser uma igreja diferente. É dessa forma. Nós precisamos de líderes, ministérios, de pessoas, homens, jovens, dependentes de Deus. Dependentes de Deus, cara. Dependentes de Deus. Porque o maior brado foi dado em cima de uma cruz. Não foi em cima de um cavalo, à margem de um rio. Foi numa cruz, pensando em cada um de nós. E a voz que ele disse: está consumado.
Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essa voz ecoa pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, e nos garante que jamais o pecado e a morte venha nos aprisionar novamente. Você crê nisso? Talvez você esteja se perguntando: pastor, mas o que eu preciso fazer? Arrependa-se, arrependa-se, viva para Ele. Caiu, levanta. Falhou, olhe para a cruz, o sangue continua a purificar. Está feio a coisa aí? Quebre os laços do pecado, quebre. Quem faz isso? O sangue do Cordeiro. Nós lemos no texto, nós lemos isso. Sabe por quê, irmãos? Depender de Deus é vida, é ter vida. João 3,16 nos fala o quê? Quem é bom de Bíblia? Pois Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Quem crê, quem depende, tem vida. Tem vida, cara. Tem vida. E eu gostaria que você pudesse ficar de pé. Se essa palavra falou com você, eu queria que todos fechassem os olhos. Todos fechassem os olhos. Se essa palavra falou o seu coração agora,